Você já se sentiu como o personagem de fundo da história de sua própria família? Como se seu papel tivesse sido pré-escrito, não como estrela, mas como coadjuvante sempre confiável? Conheço esse sentimento melhor do que ninguém e, finalmente, encontrei a resposta para uma pergunta que nem sabia que estava fazendo. O que acontece quando a pessoa de quem todos dependem de repente escolhe a si mesma? Meu nome é Elizabeth. Nasci no que parecia ser uma família suburbana comum. Dois pais, duas filhas e uma casa repleta do cheiro de panquecas de fim de semana e da conversa da vida cotidiana. Mas por baixo desse calor familiar havia uma dinâmica que moldou cada centímetro da minha existência. Minha irmã mais velha, Kate, era a criança de ouro, o sol em torno do qual nossa família girava. Suas realizações, seus sonhos, seu futuro, esses eram os pilares da nossa casa. Eu estava. Todo o resto, o ajudante, aquela que entendeu, que se adaptou, que se afastou. Tudo começou pequeno, como essas coisas costumam acontecer. Quando eu tinha 10 anos, vi meus pais voltarem a congelar o bolo de formatura que sobrou de Kate e apresentá-lo como minha sobremesa de aniversário. O nome dela ainda vagamente visível sob a nova cobertura. Eu ri porque esse era o meu papel. Mas momentos como esse se acumulam, não é? Cerimônias perdidas, coisas de segunda mão, um apagamento silencioso de minhas necessidades e conquistas em favor das dela. Quando éramos adultos, o padrão estava gravado em pedra. Kate se casou, teve gêmeos e a gravidade ao seu redor só ficou mais forte. Tornei-me a babá gratuita, o contato de emergência, a pessoa à prova de falhas quando os planos falharam. Meus fins de semana, minhas férias, meus momentos de silêncio. Tudo absorvido pelas necessidades de uma família que parecia acreditar que meu tempo era menos valioso porque eu não tinha meus próprios filhos. Mas aqui está a diferença. Pessoas como eu, aquelas que dizem sim, que carregam o peso, que nunca reclamam, às vezes brigamos. Chegamos a um ponto de ruptura, e quando finalmente escolhemos a nós mesmos, as consequências são muito maiores do que se espera. Meu ponto de ruptura veio disfarçado de algo comum. Férias. Uma simples viagem à praia, a primeira em anos. Mas essa viagem transformou-se na minha rebelião silenciosa. A primeira vez que escolhi a liberdade em detrimento das expectativas familiares. Não foi apenas uma fuga, foi minha rota de fuga. E isso mudou tudo. O que acontece quando o confiável diz não? Você perde mais do que um ajudante. Você perde a pessoa que manteve tudo unido. E às vezes, quem vai embora encontra algo que nunca esperava. Ele mesmo. Esta é a minha história. O favoritismo familiar nem sempre é fácil de ver de fora, mas de dentro ele influencia todos os aspectos da vida. Minha história começou em 1995, ano em que fiz 10 anos, e ano em que meu bolo de aniversário foi uma relíquia reaproveitada da formatura de minha irmã Kate. Aquele dia plantou em mim uma semente de compreensão, a percepção de que meu lugar na hierarquia familiar era secundário. Os anos que se seguiram foram construídos sobre essa base. Em 2003, quando eu estava terminando o ensino médio, minhas conquistas eram sussurradas nas sombras das vitórias de Kate. Enquanto eu exibia com orgulho um certificado de um concurso regional de arte, meus pais ajudavam Kate a se preparar para as entrevistas de admissão à faculdade. A atenção deles estava focada no futuro dela, enquanto a minha era algo que eu navegava praticamente sozinho. Os especialistas sugerem que o favoritismo nas famílias pode causar danos a longo prazo à criança negligenciada. Um estudo de 2013 do Journal of Marriage and Family descobriu que as crianças que se consideram menos favorecidas pelos pais muitas vezes sofrem de depressão e baixa autoestima na idade adulta. Eu não conhecia essas estatísticas naquela época, mas sentia sua veracidade todos os dias. Quando Kate foi para a faculdade em 2004, nossa família investiu recursos em seu sucesso. Ela recebeu um carro novo, os melhores itens essenciais para o dormitório e aulas particulares. Enquanto isso, peguei o ônibus para meu trabalho de meio período, economizando cada centavo para pagar as mensalidades de uma universidade pública. Em 2008, quando me formei, eu estava equilibrando os empréstimos estudantis e o cansaço do trabalho, enquanto Kate prosperava na carreira dos seus sonhos com a ajuda da rede de nossos pais. As disparidades aumentaram à medida que envelhecíamos.
Em 2015, quando Kate teve gêmeos, nossos pais aproveitaram suas economias de aposentadoria para ajudar ela e o marido a comprar uma casa. Naquele mesmo ano, quando pedi ajuda financeira, temporária depois que uma conta médica me deixou em dificuldades, me disseram: não podemos pagar por isso agora. Estas escolhas não foram feitas com crueldade, mas o seu impacto foi claro. Minhas necessidades eram negociáveis, os de Kate foram priorizados. Cada feriado, cada celebração girava em torno de sua crescente família. Minhas contribuições eram esperadas, mas raramente reconhecidas. Os psicólogos descrevem esta dinâmica como síndrome da criança de baixo status. A doutora Susan Newman, psicóloga social, enfatiza que as crianças a quem foi atribuído esse papel, muitas vezes, o internalizam, trazendo sentimentos de inadequação para suas vidas adultas. Em 2022, eu não era apenas a babá de emergência da minha irmã, mas também a pessoa que adiou as férias, recusou promoções e deixou minha vida encolher para acomodar a dela. O ponto de ruptura veio no verão passado. A viagem à praia deveria ser minha recompensa por anos de lealdade, mas, como um relógio, minha família viu isso como mais uma oportunidade para eu servir. Quando minha mãe disse: "Os gêmeos vão adorar praia", a mensagem foi clara. Meu descanso, minha independência, meus sonhos ainda eram secundários. Foi nesse momento que decidi resgatar minha história. Sair do papel coadjuvante e entrar na minha própria vida. E ao fazer essa escolha, percebi outra coisa. Quando você passou décadas sendo confiável, escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. A manipulação emocional é uma força sutil, muitas vezes disfarçada de amor ou preocupação. Nem sempre chega na forma de palavras duras ou gritos, às vezes apresenta a face gentil das obrigações familiares. No meu caso, foi a insistência silenciosa de colocar todos os outros em primeiro lugar. Quando me pediram para cuidar dos gêmeos só por algumas horas, pareceu inocente. Quando aquelas poucas horas se transformaram em fins de semana inteiros, parecia um dever. E quando expressei exaustão, o gentil lembrete de minha mãe, "Isso é o que a família faz", disfarçava a obrigação de afeto. A luta para estabelecer limites pessoais é uma das batalhas mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar. Estabelecer limites não é simplesmente dizer não. Trata-se de definir quem você é e o que você valoriza. Para mim, os limites tornaram-se a cerca invisível que protege meu tempo, energia e identidade. A ausência de limites permitiu que minha vida fosse absorvida por outras pessoas. Eu disse sim a todos os favores, tarefas e pedidos, acreditando que isso era esperado de mim. Minha disponibilidade tornou-se sua conveniência. Cada telefonema não atendido trazia culpa. Cada recusa provocava ansiedade. Especialistas em desenvolvimento pessoal, como o Dr. Henry Cloud, enfatizam que os limites são a base de relacionamentos saudáveis. Eles esclarecem expectativas, evitam ressentimentos e promovem o respeito. Sem eles, os indivíduos muitas vezes se sentem explorados e emocionalmente esgotados. Aprender a defender meu espaço não foi imediato. A primeira vez que recusei um pedido familiar, minhas mãos tremeram. Meu coração disparou. Mas, à medida que persistia, percebi que estabelecer limites não diminuía o meu amor, preservava-o. Proteger meu bem-estar permitiu-me dar genuinamente quando quisesse, em vez de por obrigação. Limites claros transformaram minha vida. Ganhei controle sobre minha agenda, minha carreira floresceu e redescobri a alegria em hobbies há muito esquecidos. Os limites tornaram-se a minha libertação, a chave que abriu um futuro construído na escolha e não no dever. Escolher a si mesmo não é abandono, é um ato de autopreservação. Quando honramos nossas próprias necessidades, ensinamos aos outros como nos valorizar. Às vezes, amar aqueles que nos rodeiam significa recuar e permitir que cresçam sem que mantenhamos tudo sob controle. O verdadeiro amor não prospera apenas no sacrifício, mas no equilíbrio. E a liberdade, a verdadeira liberdade, começa quando nos damos permissão para importar. Se essa história fez você refletir sobre sua própria jornada, reserve um momento para curtir, se inscrever e participar da conversa abaixo.
Vamos! Apoiar uns aos outros enquanto aprendemos a nos colocar em primeiro lugar.